Você que está cursando o ensino básico, vai prestar concurso público ou simplesmente se interessa pelo assunto, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Sinoel, a aula é de Geografia, o conteúdo fuso horário. Para entender bem o conteúdo fuso horário, é muito importante conhecer o movimento de rotação da Terra, que é aquele que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, que dura aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Ou seja, arredondando aqui para 24 horas, que vão estar distribuídas da seguinte forma no fuso horário: 12 fuso horários atrasados a oeste em relação ao fuso horário 0 grau, 12 fuso horários adiantados a leste em relação ao fuso horário 0 grau, e que os 360 graus vão estar distribuídos dessa seguinte forma: 180 graus a oeste do fuso horário 0 grau e 180 graus a leste do fuso horário 0 grau, todos divididos em 15 graus cada. Ou seja, 360 graus dividido por 15 graus cada, nós vamos ter as 24 horas. Vamos fazer uma atividade. 1. O estabelecimento do sistema de fuso horários levou em consideração um importante movimento planetário, chamado de, ou seja, alternativa de rotação, pois a rotação é muito importante para o fuso horário. Fuso horário. É muito importante saber que a hora oficial dos países vai estar relacionado ao fuso horário, pois vejam que, se for meio-dia no fuso horário 0 grau, vão ser 9 horas no fuso horário 45 graus a oeste, e que se for meio-dia no fuso horário 0 grau, vão ser 21 horas no fuso horário 135 graus a leste. Vamos fazer atividades. 1. A demarcação dos fusos horários de forma prática por meio de limites políticos estabelecidos pelos países é corretamente denominada, então, resposta B. Hora oficial. 2. O fuso horário é um sistema político adotado amplamente que define os horários civis dos países. O sistema de fuso horário está corretamente dividido em... Nós vimos que o movimento de rotação de 360 graus dividido por 15 graus cada, nós vamos ter 24 fusos. Ou seja, resposta alternativa B. 24 fusos de 15 graus cada. Fuso horário exercícios. Vamos lá. 1. No momento em que o relógio marca meio-dia em Londres, 0 GMT, qual horário está marcando um relógio em Nova York, menos 5 GMT, nos Estados Unidos? Então, vamos lá. Se está marcando meio-dia, 0 GMT, e está pedindo para ir até menos 5 GMT. Ou seja, a oeste. E se é a oeste, é atrasado. Então, vamos lá. Meio-dia, 11, 10, 9, 8, 7. Chegamos no menos 5. 7. 7 horas. Portanto, alternativa A. 2. O fuso horário parte de um referencial global de 0. Considere que na cidade de Londres, GMT mais 0, um relógio marque meio-dia. Logo, na cidade de Tóquio, GMT mais 9 será... Vejam que se é mais, vai ser adiantado. Portanto, a leste. Então, vamos lá. Meio-dia, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 horas. Chegamos aqui no mais 9. Portanto, resposta alternativa D. Fuso horário no território brasileiro. Para resolver questões sobre fuso horário no território brasileiro, é muito importante entender que o Brasil tem 4 fuso horários. Vamos para o mapa. Menos 2, menos 2, menos 3, menos 3, menos 4, menos 4,
menos 5, menos 5. Ou seja, todos eles atrasados em relação ao fuso horário 0 grau, pois fica a oeste. Vamos para o texto para que vocês compreendam mais sobre isso. Fuso horário 1. 2 horas de atraso em relação ao GMT. Nele estão arquipélagos brasileiros e ilhas, como Fernando de Noronha. Observem no mapa. Fuso horário 2. 3 horas de atraso em relação ao GMT. Corresponde à hora oficial do Brasil. Opa, isso é muito importante. E é chamado também de horário de Brasília. Nele estão inseridos todos os estados das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, o Distrito Federal, os estados de Goiás, Tocantins e Pará. Fuso horário 3. 4 horas de atraso em relação ao GMT. Estão inseridos nele a totalidade dos territórios de Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além da maior porção do Amazonas. Fuso horário 4. 5 horas de atraso em relação ao GMT. Uma pequena parcela do extremo oeste do Amazonas está inserido nele, assim como todo o território do Acre. Observe no mapa, o território do Acre. Menos 5. Fuso horário no território brasileiro. Exercícios. Vamos lá. 1. Com base na divisão de fuso horário do território brasileiro, indique corretamente a hora em Rio Branco, Acre, considerando que em Goiânia, Goiás, são 16 horas. Observe no mapa que Goiânia fica menos 3, ou seja, no fuso horário menos 3, e que o Acre menos 5, no fuso horário menos 5. Logo, se são 16 horas em Goiânia, vamos ter que atrasar as horas. Então, 15, 14. 14 horas no Acre. Portanto, a alternativa A. 2. O território brasileiro possui 4 fusos horários. O primeiro fuso horário do país é aplicado, entre outros, na... Nós vimos que Fernando de Noronha está no fuso horário menos 2, ou seja, no primeiro fuso horário. Portanto, resposta alternativa C. Ilha de Fernando de Noronha. Fuso horário brasileiro, mais atividades. Vamos lá. 1. Um jogo de futebol está marcado para acontecer em São Paulo, às 21 horas, pelo horário de Brasília, no mês de dezembro. Ele será transmitido ao vivo por uma emissora de TV para todo o Brasil. Considerando os fusos horários do território brasileiro, é correto afirmar que esse mesmo jogo será transmitido no horário local do estado do Acre às... Vejam bem, se o jogo vai ser transmitido às 21 horas no estado de São Paulo, que fica no fuso horário menos 3, que horas vai ser transmitido no estado do Acre, que fica a menos 5. Logo, vamos ter que atrasar as horas. Então, 21, 20, 19. Esse jogo vai ser transmitido às 19 horas no estado do Acre. Portanto, resposta alternativa B. Horário, exercícios. Peço a você que ainda não assistiu às 2 aulas que tem sobre fuso horário nesse canal, que vá lá e assista, pois será fundamental para que você consiga resolver qualquer questão sobre fuso horário. Vamos para a atividade. Localizadas a oeste de Greenwich, opa, informação importante, a oeste de Greenwich. 2 cidades, A e B, encontram-se respectivamente a 105 graus e 45 graus. Então, a cidade A 105 graus. A cidade B, a 45 graus. Ambas a oeste de Greenwich. Numa quarta-feira, um avião saiu da cidade A às 14 horas e 30 minutos. Informação importante. E chegou na cidade B depois de 5 horas de viagem. O horário de chegada na cidade B foi... Vejam que
da cidade A para a cidade B, estamos indo em direção a leste. Ou seja, vamos ter que adiantar as horas. Logo, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30. Ou seja, mesmo que uma pessoa chegasse instantaneamente da cidade A para a cidade B, teríamos 4 horas de viagem. No entanto, sabemos que essa pessoa está indo de avião. Ou seja, a cada 1 hora de viagem, vamos ter que acrescentar 1 hora no fuso horário. Então, 1 hora, 2 horas, 2 horas, 3 horas, 3 horas, 4 horas, 4 horas, 5 horas, 5 horas. Logo, as 4 horas de fuso horário mais as 5 horas da viagem, vamos ter uma viagem aí, um tempo de 9 horas. Então, se a pessoa saiu às 14h30 da cidade A, vamos calcular 15h30, 1 hora, 16h30, 2 horas, 17h30, 3 horas, 18h30, 4 horas, 19h30, 5 horas, 20h30, 6 horas, 21h30, 7 horas, 22h30, 8 horas, 23h30, 9 horas. Logo, essa pessoa vai chegar numa quarta-feira às 23h30. Exercícios. Vamos lá. A. Estamos em Greenwich. Opa, informação importante. Londres. E são exatamente 14 horas. Outra informação importante. 14 horas em Greenwich. Do dia 10 de outubro de 2005. Que horas são em? Vamos lá. 1. Um ponto localizado a 45 graus de longitude oeste. Então, vamos até 45 graus a oeste. Nós sabemos que se é a oeste, temos que atrasar as horas. Então, 14, 13, 12, 11. 11 horas. 2. Um ponto localizado a 60 graus de longitude a leste. Vamos até 60 graus a leste. E se é a leste, temos que adiantar as horas. 14, 15, 16, 17, 18. 18 horas. 3. Um ponto localizado a 75 graus de longitude a oeste. Vamos até 75 graus a oeste. E se é a oeste, temos que atrasar as horas. Então, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Então, temos 11, 18 e 9. Portanto, resposta à alternativa B. Mais exercícios. Vamos lá. 1. A final da Copa do Mundo de 2014 entre a Alemanha e a Argentina ocorreu no Maracanã, Rio de Janeiro, às 16 horas, horário de Brasília, GMT-3. Vamos marcar lá. GMT-3, 16 horas. Em que horário os torcedores da Alemanha assistiram ao jogo em Berlim? GMT-1. Vamos marcar lá. Então, se o jogo ocorreu às 16 horas, no horário de Brasília, que horas esses torcedores assistiram ao jogo na Alemanha? Então, nós sabemos que se é de oeste para leste, temos que adiantar as horas. Então, 16, 17, 18, 19, 20. Resposta alternativa C, 20 horas. Observem que o fuso horário 0 grau também conta as horas. É aqui que muita gente erra, certo? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e se gostou da aula, se inscreva no canal e deixa o seu like.